bicho, o papo tá tão bom, mas eu preciso fazer uma pergunta nesse seu gancho aí que você deu. Eu não consegui, né, começar em uma grande agência, pude trabalhar depois, ter contato, mas nesse ponto que você falou, você acha importante quem está começando, óbvio, se a pessoa que já consegue entrar em uma agência global, numa W Macan ou numa outra qualquer, poxa, super bacana, você já vai estar ali, assim como você falou, do lado de profissionais, que é uma faculdade, né? Se você vai estar Uhum. ali no dia a dia, você vai aprender, mas você acha importante também essa pessoa que começou com uma agência pequena, uma agência média, porque ali foi o que você falou, né? Ela vai aprender, não é, você vai, faz isso e o outro faz isso. Não, você faz, né? Você Uhum. tem que fazer acontecer. Você acha isso importante também? Eu acho que te ajuda a desenvolver uma maturidade e autonomia, sabe? Eu acho que. E assim, porque, cara, não tem muito o chefe para recorrer e dizer que não, qualquer coisa o chefe resolve. Você resolve, né? Então você acaba adquirindo uma maturidade, uma autonomia e até uma cara de pau, né? Mais cedo, porque você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, assim, eu passei por algumas fases na W Macan em 2014, onde tiveram várias trocas de equipes e tudo mais, e muitas vezes eu fiquei sozinho, cuidando de alguns projetos. Eu era muito novo ali em 2014, putz, trilhando ali meu caminho como publicitário, como planejamento, mas eu já tinha tido a minha experiência de desenhando, então, cara, eu fui fazer algumas reuniões super importantes e eu era a pessoa que tinha que fazer. Fui lá e fiz, né? Porque já tinha adquirido essa cara de pau, já tinha aprendido como resolver dentro de um tempo que me dão, dentro do, cara, o que é execuível, né? O que é factível? E aí você vai lá e faz. Então, eu acho que, principalmente para quem está começando, às vezes tem uma neurazinha, né? Um negóciozinho de, não, tem que ir para grande, tem que ir para grande, tem que ir para grande. E acho que é muito legal. Acho que ensina muita coisa, aprende muita coisa. Mas às vezes tem um outro caminho também das pequenas, cara, que talvez você vai fazer coisas tão legais quanto, né? Às vezes até de forma mais solta, com menos amarras, e também vai aprender pra caramba. Eu acho que os dois caminhos são super legais. Eu, eu, eu acho que às vezes, e isso é uma coisa que eu vejo muito, principalmente enquanto professor, né? Eu vejo muitos alunos, às vezes, idealizando muito empresas. Cria todo um ideal, né, no seu imaginário sobre o que é uma empresa, como é que é trabalhar lá dentro e tudo mais. Passa no processo seletivo. Na primeira semana frustra. Na primeira semana. Porque às vezes idealizou tantas coisas, né, imaginou tantas coisas e criou seu fantástico mundo de Bob ali sobre o que seria aquela empresa, que na hora que você chega e você vê a primeira coisa que não é exatamente aquilo, a primeira coisa, tá? Não é que a empresa seja ruim, mas você entrou e a primeira coisa que você tinha idealizado não era bem aquilo, é uma ruptura. É uma ruptura. Então, eu acho que estar disposto a trabalhar, às vezes é mais importante do que quero trabalhar ali, né? Acho muito legal. A gente tem empresas do desejo, do sonho e tudo mais. Eu tenho as minhas, né? Todo mundo acho que tem um leque de empresas que acha super interessante, teria vontade. Mas acho que estar aberto a aprender e conhecer e ao novo pode ser muito legal, né? Acho que todo tipo de empresa pode ensinar. Se der errado, eu sempre falo isso, cara, para minha vida. Se der errado, você aprendeu um jeito de não ser uma empresa, de não trabalhar, de não fazer, né? Então, eu acho muito válido. E eu acho que, assim, essas empresas pequenas têm muito mais dinamismo dessa coisa que eu falei do planejamento de ser um detetive, de toda hora aprender, toda hora precisar descobrir, né? Quando você trabalha numa empresa grande, talvez você tenha um leque de clientes pequeno ali, e o seu dia a dia vai ser estudar aquilo. O que é interessante, te torna um especialista, né? Se você trabalha com automobilística, você vira um especialista disso, você só olha para isso, você quer ler sobre isso. Agora, quando você tem ao mesmo tempo um cliente que é um escritório de arquitetura, você tem uma outra empresa que é de engenharia, você tem outra empresa que é de implantes dentários, você tem uma empresa que é um restaurante tailandês, você tem uma empresa que é um hotel, e você tem uma empresa que é uma escola, você tem que ser um cara que realmente vai, aprende, cavuca, entende, né? E vai desenvolvendo esse seu lado. Então,
E às vezes muda. A cada mês um novo tema. A cada mês um novo tema. É muito legal. Todos esses clientes imaginários que eu falei para você foram clientes que eu atendi na Desenhando. Eu atendi escola, restaurante tailandês, hotel, empresa de implante dentário, escritório de arquitetura, empresa de artigos religiosos, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, você vai aprendendo muita coisa, você vai desenvolvendo muita coisa, aprendendo muito jeito novo de fazer, né? Faz teste, testa, vê se dá certo, não dá, testa uma coisa nova. Então, eu acho empresa pequena um super aprendizado também. Desenvolve muito o profissional. Boa, boa. Fê, para a gente finalizar o papo, eu tenho mais duas perguntas. A primeira, a gente tem aqui no Para Ontem o quadro Espelhos, que ainda a gente está aí, até mesmo para dar um spoiler, a gente está perto aí de divulgar o primeiro espelho aqui no Para Ontem do mercado profissional. E eu queria saber de você, como foi trabalhar, eu acho que, para perguntar, eu acho que de 10 para 9 pessoas, o maior espelho da publicidade brasileira, que foi o Washington Oliveto. Como foi trabalhar com esse profissional tão marcante, não só para a W Macan, mas também para o mercado brasileiro da propaganda? Cara, é muito louco. É muito louco. Eu acho que as gerações atuais talvez não tenham acompanhado tanto, mas eu fui uma pessoa que cresceu ouvindo o Washington Oliveto, né? Em um tempo que publicitário era gente famosa e tudo mais. Então, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu já tinha visto ele lá na mesinha dele de longe, mas eu nunca vou esquecer o primeiro dia que, sabe quando você dá de frente com a pessoa e não, vou para a esquerda, vou para a direita? O primeiro dia que isso aconteceu, eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mãe, falei, mãe, olha o que aconteceu. É muito surreal, acho que é muito surreal. Mas aí, passado o primeiro choque de, meu Deus, todo lado de um deus da publicidade, você começa a conhecer o humano e o profissional. E, cara, é muito curioso como, assim, por vezes, eu dentro de um pensamento de planejamento, discordei de questões, e por vezes falei, meu Deus, o cara resolveu. Né? Então, assim, cara, é muito surreal. Acho que não dá para colocar em palavras. Eu acho que quando você começa a conhecer o bastidor, você conhece a pessoa, você vê que, cara, é um humano e às vezes puxava conversa sobre Corinthians, que, né, putz, nossa paixão em comum. Mas você vai. E isso é muito louco. Eu acho que mais do que o que você vê diretamente, acho que é o que você vê enquanto ambiente, clima, estilo, como às vezes uma pessoa é capaz de interferir num todo, né? E o Washington tem uma coisa ali de clima de agência e tudo mais que é do Washington, que é dele, né? Que é o jeito que ele vai fazer uma festa de aniversário da agência. É um jeito Washington, é um jeito que ele vai fazer. Então, cara, assim, eu acho que num resumo é surreal. É surreal. É você falar, cara, joguei do lado do Pelé. Tem isso. Então, às vezes que eu fiz reunião com ele, que eu discuti projetos com ele em reunião, sempre me foram aprendizados e momentos épicos, sabe? Discutir uma ideia, discutir um projeto. Falar, cara, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Mas é muito legal, mas isso é muito legal. E eu acho incrível. Eu acho que nisso também eu pude ver que ao redor tem muitos profissionais, né? Uma pessoa dessas carrega consigo muitos profissionais, né? Então tinham muitos profissionais de confiança que estavam ali, que estavam junto das conversas e você viu que na verdade era uma ideia meio que coletiva, meio conjunta. E isso é muito legal. Acho que na publicidade não tem o superstar na hora do trabalho. Talvez em algum momento, na hora de ganhar um prêmio, na hora de subir num palco, na hora de uma ficha técnica, pode ter um superstar. Mas para qualquer projeto acontecer, tem muita gente envolvida. E isso me foi curioso ver, né? Ao redor do Washington tinha muita gente. Desde a secretária dele, que era uma pessoa incrível, absurdamente incrível, como a pessoa de mídia que ele confiava, a pessoa de criação que ele confiava. É muito legal ver como orbitam, né? Muita gente vai estar orbitando ao redor desses grandes astros aí, mas é um time, né? Mesmo sendo um super
rockstar da publicidade, tem um time ao redor. Isso é muito legal de ver. Ah, legal. É mais ou menos ali, entrando um pouco no âmbito do futebol, né? Para se falar de Washington Oliveto, é mais ou menos o que você falou, né? É você ter aquele cara diferenciado, né? O Pelé, mas você tem vários outros profissionais que vestem a camisa 10 facilmente, né? Não tem dúvida disso. Se o Corinthians só tiver um astro ali no meio, se tiver só o Ronaldo, não vai. Você precisa ter todo um corpo ali, essa união. Parece clichê falar isso, né? Parece muito clichê falar isso. Mas, cara, numa publicidade, se você... E esse é um ponto muito legal. Se você... Eu já vivi esse cenário, né? E é meio maluco. Às vezes você vai para uma apresentação tem o trabalho de todos aqueles departamentos ao mesmo tempo. E é muito maluco você ouvir assim, ó, gostei do planejamento, mas não gostei da criação. Cara, não me é uma vitória. Não é uma vitória. Falar, a minha parte deu certo, a sua não. O trabalho é um só. Tá todo O mundo no trabalho é um mesmo só. time, né? É. Então, assim, putz, gostei muito do planejamento da criação, mas não gostei da mídia. Eu errei. Né? Então, porque é um trabalho só no final das contas. Então, talvez eu, enquanto planejamento, enquanto estratégia, não soube passar da forma certa para que aquilo ganhasse a forma certa e tudo mais. Então, é coletivo. Se uma campanha é aprovada, é a campanha de todo mundo. Né? Então, às vezes a ideia parte de você. Se ganha Cannes, todo mundo ganha, né? Exato. Eu já vi muito isso. Isso acontece muito com uma galera mais jovem, às vezes, dentro da agência, né? A ideia é minha. Uhum. Cara, na real, a ideia não é sua, é a ideia de todos. A ideia é, por exemplo, de um outro profissional que fez outro job para que você pudesse pegar esse, mergulhar, estudar e fazer. Ele foi tão importante quanto sem encostar um dedo. Com certeza. Né? Porque ele falou assim, ó, tá caindo 2 outros jobs aqui, mas eu vou segurar para que você tenha tempo para fazer o seu. A ideia também é dele. Você teve uma ideia, mas foi o mídia que conseguiu colocar ela para ela ir chegar até as pessoas. Senão você ia fazer só um Photoshop ali, ia ficar num Illustrator, num InDesign, ia ficar guardado numa máquina. O mídia conseguiu levar aquilo até alguém. Também é um esforço dele. Então, assim, eu acho que, claro, por dentro às vezes tem, você fala, essa ideia aqui, eu tive, mas não é sua, né? É de um time, é de um corpo que permite que aquilo possa acontecer. Acho que isso eu levei um tempo para aprender isso. Acho que leva-se um tempo para entender isso, mas as ideias podem nascer de alguém, né? As ideias podem surgir de alguém. No começo desse ano, eu soltei um job lá no time que, cara, um dos grandes achados, uma das grandes ideias nasceu da minha estagiária. Então, parte dela, mas todo o resto da discussão e do amarramento e tudo mais veio da menina que era assistente e do menino que era supervisor. Né? Ela era plena e do menino que era supervisor. E aí isso tudo se amarrou e virou um trabalho único. Partiu dela. Mas se só a ideia dela tivesse focado, é o que eu falei sobre, você pode ter ideia, mas como você vai apresentar? Como você vai contar? Então é um trabalho coletivo. Boa. E Fê, para a gente finalizar esse papo que está sensacional, eu queria saber se o Fernando tivesse ali indo para o almoço e se desse de cara com o Fernando lá do começo, aquele garoto que estava começando a sua jornada profissional, o que você, experiente, um gerente de planejamento de grande agência que já tem uma certa experiência muito vasta, é professor de uma grande instituição de ensino, o que você passaria e falaria para o Fernando que está começando sua jornada profissional? Rapaz. Cara, eu acho que sim. Vai lá, faz o que você acredita que tem que ser feito, coloca seus valores humanos acima de qualquer coisa. É trabalho, se dedique ao trabalho, mas é trabalho. Acho que você é um ser humano, valorize seu aspecto humano, seus valores humanos, a sua qualidade de vida humana, mas segue em frente, faz, curte, aproveita o que dá para aproveitar, corre no que tem que correr, mas só vai de boa, vai
curte, vai e faz. Boa. Fê, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que é mais um conteúdo relevante para a gente levar para essa audiência do Pra Ontem e mostrar como que é o dia a dia de um profissional de planejamento, levar essa prática do que eles vão encarar numa agência, até mesmo para quem já está numa agência, se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho. Fê, muito obrigado. É isso, cara. Eu que agradeço. Eu acho que assim, para todo mundo que está nessa vida, que quer ir atrás, que quer se tornar um profissional de planejamento, acho que é isso, cara. Fica aberto a aprender. Esteja aberto a aprender, esteja aberto a aprender coisas que talvez não sejam do seu conhecimento. Quase a vida inteira eu não era o target dos clientes que eu trabalhei. Quase sempre eram assuntos que não eram do meu mundo. Eu sou zero fitness e por muitos anos cuidei de marca fitness. Não sou mãe, né? E não imagino que no futuro serei mãe. E por vezes eu cuidei de muitas contas que eram sobre relação mãe e filho. Ninho, Nescau, batom. Eu acho que estar aberto a aprender, descobrir o novo, mais do que ser curioso, não é uma coisa, vai, fica fuçando. Não, esteja aberto, aprende, descobre. Descobre. Você pode ter muitas lições de coisas que você não faz ideia. Acho que se alguém quer ser planejamento, acho que tendo isso em mente, cara, vai dar certo. Vai funcionar. Entenda que é trabalho, né? Acho que tem burocracias, nem tudo é ter ideias maravilhosas, a gente tem que resolver coisas bem burocráticas e chatas, mas se você está disposto a aprender e fazer e ir descobrindo, fazendo, cara, vai funcionar. Boa. Fê, brigadão mesmo. Bora, cara. Sempre que precisar, só avisar. Pode deixar. Bom, esse foi o papo com Fernando Birch, gerente de planejamento da W Macan e professor da ESPM, contou para a gente um pouco do dia a dia desse profissional de planejamento em uma agência de publicidade. De cara, falou também sobre dicas importantes sobre o planejamento em uma entrevista, contou como é trabalhar com Austin Oliveto e contou várias outras experiências que ele teve e que pode sim te ajudar na sua jornada profissional. O Pra Ontem, com Fernando Birch, gerente de... O Pra Ontem, com Fernando Birch, gerente de planejamento da W Macan e professor da ESPM, está no ar.